Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Querido leitor, só queria dar um aviso rápido e dizer que Não é Amor tem um tom um pouco diferente das outras obras que já publiquei. Rue e Eli tiveram que lidar, e ainda lidam, com as consequências de questões como luto, insegurança alimentar e negligência infantil. Eles estão ávidos para se conectar um com o outro, mas não sabem muito bem como fazer isso a não ser pelo relacionamento físico. O resultado, eu acho, é menos uma comédia romântica e mais um romance, digamos, erótico. É claro que a história de Rue e Eli tem um final feliz, mas também tem temas sérios, e eu quis fazer esse alerta para que vocês soubessem o que esperar. Com amor, Ali. Bastante simples. Rue. Meninas, essa é uma pergunta genuína, zero retórica. Como é que vocês duas sobrevivem no mundo real? Olhei para a expressão desdenhosa de Niota e pensei no tamanho da humilhação que era ter a irmã caçula da sua melhor amiga, uma pessoa que foi diversas vezes impedida de entrar na casa da árvore do quintal, que comeu meleca em público no Natal de 2009 e foi flagrada treinando beijo de língua em uma tangerina dentro do armário, alguns meses depois, questionando sua capacidade de levar uma existência produtiva. Mas pensando bem, Tisha e eu somos 3 anos mais velhas do que ela e naquela época, com certeza nutríamos um complexo de superioridade obviamente indevido. Já não fazíamos isso agora que Niota tinha 24 anos. Fora um prodígio na faculdade de Direito e era uma advogada de falências recém-formada cujas horas de trabalho valiam muito mais do que o altíssimo seguro do meu carro. Para piorar, eu a segui no Instagram. E foi assim que descobri que ela consegue levantar mais que o próprio peso, fica linda de maiô e sabe fazer focaxia de cebola e alecrim. Em um grande gesto de ostentação com um brilhantismo que me deixou de cara no chão, Niota jamais me seguiu de volta. Você sabe como a gente respondi, escolhendo sinceridade em vez de orgulho. Tisha e eu estávamos enfiadas no meu minúsculo escritório na Klein, fazendo uma videochamada com alguém que provavelmente nem tinha nossos números salvos. Dignidade era a última das nossas preocupações. Estamos por um fio. Você não poderia só responder a pergunta? Irritou-se Tisha. Por mais humilhante que aquilo fosse para mim, certamente era pior para ela. Niota era irmã dela, afinal. É sério? Você me liga no meio de um dia de trabalho para perguntar o que é sessão de financiamento? Não podia pesquisar no Google? Nós pesquisamos, respondi. A gente acha que entendeu mais ou menos a ideia. Ótimo, então perfeito. Vou desligar. Vejo vocês duas no dia de ação de graças. No entanto, interrompi. Ainda era final de maio. As reações dos outros funcionários da Klein sugerem que talvez a gente não tenha compreendido todas as implicações dessa sessão de financiamento. Minha tolerância para situações constrangedoras era bem alta, e eu já tinha conseguido ignorar até o funcionário do RH que navegava descaradamente por um site de empregos. Os químicos que trombavam em mim e saíam andando sem dizer nenhum opa. O olhar vago de Matt, meu chefe normalmente ditatorial. Quando eu informei que o relatório que ele me pedirá ia demorar mais 3 horas para ficar pronto. Então, enquanto eu esvaziava minha garrafa de água em uma planta que estava na copa havia mais tempo do que eu trabalhava ali, um técnico caiu no choro e me disse: "Você devia levar Christopher para casa, doutora Sebert. Ela não merece morrer por causa do que vai acontecer com a Klein." Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Tudo que eu sabia era que amava meu trabalho na Klein. O projeto mais importante da minha vida estava em um momento crucial, e eu era muito desajeitada para me adaptar com facilidade a outro emprego. O acontecimento daquele dia também não era um bom presságio. Vai ter uma reunião geral daqui a 15 minutos e queríamos chegar lá com uma ideia melhor do que está. Nova York, deixa de ser escrota e explica como se tivéssemos 5 anos de idade, ordenou Tisha. Vocês duas são doutoras, observou Niota, e não foi um elogio.
Ok, me escuta, Nova York, porque isso vai fazer sua cabeça explodir e talvez a gente tenha que fazer uma denúncia à ONU e levar ao Tribunal de Haia. Tópicos como empresas de capital privado e cessão de financiamento não faziam parte da ementa de nenhuma das nossas aulas do doutorado em engenharia química. Eu sei que é uma falha chocante, tenho certeza que a OTAN vai querer enviar os militares. Fica quieta, Tis. Não começa com o deboche quando é você quem precisa da minha ajuda. Rue, como você descobriu sobre a cessão de financiamento? Florence mandou um e-mail para toda a empresa, respondi. Hoje de manhã. Florence é a CEO da Klein? Isso, mas aquilo parecia meio reducionista. CEO e fundadora. Ainda não era só isso, mas não era a hora nem lugar de bancar a fã. A mensagem dizia alguma coisa sobre a empresa de capital privado que comprou o empréstimo? Dei uma olhada no e-mail. Grupo Arknes. Não me é estranho. Niota digitou em silêncio, o horizonte de Nova York reluzindo atrás dela. Seu escritório ficava em um arranha-céu, a milhares de quilômetros e um universo de distância de North Austin. Assim como eu e Tisha, ela ansiara por sair do Texas. Mas ao contrário de nós duas, nunca voltará. Ah, é. Esses caras, concluiu ela, estreitando os olhos para a tela do computador. Você conhece? Perguntou Tisha. Eles são, tipo, famosos? É uma empresa de capital privado, não uma banda de K-pop. Sim, eles são bem conhecidos na área de tecnologia. Ela mordeu o lábio. De repente sua expressão já não passava mais tranquilidade, pelo contrário. Senti Tisha tensa ao meu lado. Não é a primeira vez que algo assim acontece, falei, me recusando a entrar em pânico. Eu tinha me formado um ano antes, na Universidade do Texas, em Austin, mas trabalhava para Florence Klein enquanto ainda estava no doutorado. Nada daquilo me parecia novo. Mudanças de gestão e questões com investidores acontecem o tempo inteiro. As coisas sempre se ajeitam. Não sei bem dessa vez, Rue. Niota franziu a testa em uma careta. Olha, a Arknes é uma empresa de capital privado. Ainda não sei o que isso significa. Irritou-se Tisha. Como eu ia explicar, empresas de capital privado são grupos de pessoas com muito dinheiro e tempo livre. E em vez de se deleitarem com seu dinheiro, tipo tio Patinhas, ou deixá-lo na poupança, como vocês duas. Otimismo se eu pensar que tenho uma poupança, murmurou Tisha. Eles costumam comprar outras empresas. Então eles compraram a Klein? Perguntei. Não, a Klein não é uma empresa de capital aberto, então não dá para comprar suas ações. Mas na época em que foi fundada, ela precisou de dinheiro para desenvolver. Ravioli? É isso que vocês fazem? Nanotecnologia de alimentos. Entendi. Vamos fingir que isso significa alguma coisa. Enfim, quando fundou a Klein, Florence pegou um empréstimo enorme. Agora a pessoa que concedeu esse empréstimo a ela decidiu vender o financiamento para a Arknes. Isso significa que agora a Klein deve dinheiro para a Arknes? Correto. Muito bem, Rue, eu sabia que você não era completamente inútil. Já minha irmã nunca cansa de... A voz de Niota começou a sumir conforme ela franzia a testa para o computador. O que foi? Perguntou Tisha, assustada. Niota não era do tipo que parava de falar no meio de um insulto. O que aconteceu? Nada. Estou lendo sobre a Arknes. São bem respeitados. Focados em startups de tecnologia de porte médio. Acho que uns caras de ciência trabalham lá. Eles compram empresas promissoras, investem capital e estimulam o crescimento, depois vendem e lucram. Mas comprar um financiamento parece um pouco fora do modus operandi deles. Tisha apertou minha coxa e segurei a mão dela. Conforto físico não costumava fazer parte do meu repertório, mas eu abria exceções para Tisha sem problemas. Então tudo que Florence precisa fazer é pagar o empréstimo para a Arknes e eles saem de cena? Indaguei. Parecia bastante simples. Não havia necessidade de procurar um novo emprego. No mundo de arco-íris onde você vive, talvez. Divirta-se brincando com os unicórnios, Rue. Não tem a menor chance de a Florence ter esse dinheiro. Tisha me apertou ainda mais. Nova York, o que isso significa na prática? Eles podem assumir o controle da empresa? Talvez. Depende do contrato de empréstimo. Balancei a cabeça. Florence nunca permitiria. Florence talvez não tenha escolha. A voz de Niota ficou mais suave de repente e foi isso, entre todas as coisas, que abriu o primeiro buraco de medo no meu estômago. Dependendo dos termos do contrato, talvez a Arknes tenha direito de instituir um novo CTO e interferir de verdade nas operações. Perguntar o que é um CTO não ia me deixar mais perto de conseguir que ela me seguisse no Instagram, então eu só disse, tá bem. Qual é o resumo da ópera?
A Arknes pode ser completamente inofensiva ou pode obrigar vocês a encontrar um novo emprego. Neste momento não dá pra saber. Tisha murmurou merda. Florence, pensei, e senti a boca seca. Onde está Florence agora? Obrigada, Niota. Você ajudou bastante. Me liguem depois da reunião de hoje. Aí nós podemos ter uma ideia melhor das coisas. Foi simpático da parte dela esse nós, mas não seria ruim começar a dar uma ajeitada no currículo, só para garantir. Austin é um lugar cheio de startups de tecnologia. Deem uma olhada na internet, perguntem aos seus amigos nerds se eles têm alguma dica. Vocês têm algum outro amigo? Eu tenho o Bruce. Bruce é um gato, Tis. E daí? Elas começaram a se bicar e eu parei de prestar atenção enquanto tentava imaginar qual era a chance de Tisha e eu encontrarmos outro trabalho na mesma empresa, e que pagasse bem e nos desse a autonomia científica que a Klein oferecia. Florence tinha me autorizado até a... Um pensamento terrível me atingiu. E nossos projetos pessoais? As patentes dos funcionários? Niota inclinou a cabeça. Patentes de funcionários? Pra quê? No meu caso, um bionanocompósito que... pode me poupar do TED Talk. É um aparelho que mantém os produtos frescos por mais tempo. Ah, entendi. Ela assentiu, os olhos de repente mais acolhedores, e eu me perguntei quanto ela sabia. Tisha com certeza não teria contado a minha história, mas Niota era observadora e podia ter deduzido por conta própria. Afinal, passei todas as horas livres na casa delas durante anos só para evitar voltar para a minha. Esse projeto é seu? Sua patente? E existe um acordo que garante a você a propriedade dessa tecnologia? Sim, mas se a Klein for vendida, desde que o acordo tenha sido firmado por escrito, tudo bem. Eu me lembrei de um e-mail da Florence. Palavras difíceis, letras pequenas, assinaturas eletrônicas. Uma onda de alívio me percorreu. Obrigada, Florence. Gente, tentem não pirar demais com isso, está bem? Vão para a reunião, porque já devem estar atrasadas. Descubram o que puderem e me contem. E pelo amor de Justice Brown Jackson, atualizem seus malditos currículos. Você não trabalha como tosadora de animais desde a faculdade, Tis. Saia do meu LinkedIn, murmurou Tisha, mas já estava reclamando diante de uma tela preta. Ela então se recostou na cadeira e soltou mais um merda baixinho. Olhei para ela e assenti. Pois é, nenhuma de nós tem estrutura emocional para lidar com instabilidade no emprego. Não mesmo. Vamos ficar bem. Trabalhamos na área de tecnologia. É só que, assenti mais uma vez. Éramos felizes na Klein. Juntas, com Florence. Florence me mandou uma mensagem ontem à noite, contei a Tisha. Perguntou se eu queria ir à casa dela. Tisha se virou para mim. Ela disse por quê. Balancei a cabeça meio envergonhada e meio culpada. Muito bem, Rue, belo jeito de apoiar as amigas. Eu falei que já tinha compromisso. O que você estava? Ah, é. Sua transa trimestral. Rue depois da meia-noite. Meu Deus, como é que ainda não falamos sobre o cara? Que cara? Sério? Você me manda a foto da carteira de motorista de um homem aleatório e depois pergunta que cara? Valeu a tentativa. Foi uma tentativa corajosa. Eu me levantei, tentando evitar a imagem daqueles olhos azuis profundos. Daquele perfil de deus grego que me fez ficar encarando. Dos cabelos castanhos curtos e encaracolados, quase bagunçados demais. Ele manteve o olhar firme à frente ao me levar para a casa de carro, como se estivesse determinado a não se virar na minha direção. Você teve notícias dele? Presumindo que você fez o impensável, e ela leva a mão ao peito, arfando, deu seu número para ele. Ainda não olhei meu celular. O telefone estava agora no fundo da mochila, debaixo de um casaco, minha garrafa d'água e uma pilha de livros da biblioteca com o prazo de devolução vencido. E lá ia ficar, pelo menos enquanto eu estivesse me perguntando a cada 10 minutos se ele tinha mandado mensagem. Preferia me obrigar a manter certo distanciamento no que dizia respeito a caras. Eu devia ter ido até a casa da Florence, admiti, sentindo o remorso me corroer o estômago. Que nada. Se eu tivesse que escolher entre você transar ou eu receber um aviso antecipado dessa merda toda aqui, eu provavelmente escolheria os seus orgasmos. Esse é o tamanho da minha generosidade, disse Tisha, baixando a voz enquanto caminhávamos lado a lado pelos corredores azuis ultramodernos da Klein, todos lotados de funcionários que também seguiam rumo ao espaço aberto no primeiro andar. Todos sorriram para Tisha e acenaram para mim educados, mas muito mais sérios. A Klein começou como uma pequena startup de tecnologia, depois cresceu exponencialmente, chegando a centenas de funcionários, e eu parei de acompanhar todas as novas contratações.
Além disso, a natureza solitária do meu projeto me deixava um tanto isolada. Eu era a garota alta, séria e distante que andava sempre com aquela outra garota alta, a engraçada e divertida que todo mundo adorava. Na Klein, meu grau de popularidade e o de Tisha eram tão díspares quanto sempre foram, desde o ensino fundamental. Felizmente, eu já não ligava mais. Infelizmente, não houve orgasmos, murmurei. O quê? Ele não tinha a menor cara de que seria ruim de cama. Não tive como saber. Ela fez uma careta. Não foi para isso que você foi encontrá-lo? A princípio. E aí? Vincent apareceu. Ah, porra, Vincent. Como é que ele? Nem quero saber. Ficou pra próxima então? Já que você nunca repete, argumentar a ele, e meu corpo ficará quente com a melancolia em seu tom de voz. Não sei, sussurrei com sinceridade, também sentindo um pouco daquela melancolia ao me sentar ao lado de Tisha no sofá no fundo da sala. Acho que nunca temos um minuto de paz, disse uma voz musical, e senti o assento ao meu lado afundar. Jay era nosso técnico de laboratório favorito. Ou, para ser mais precisa, o favorito de Tisha com quem rapidamente fizera amizade. Como eu estava sempre com ela, acabei me integrando ao relacionamento. Essa era a história da minha vida social. Juro por Deus, se demitirem todos nós, eu perder meu visto, tiver que voltar para Portugal e Sanam terminar comigo, começou ele. Adorei o otimismo, querido. Do meu outro lado, Tisha se inclinou para ele com um sorrisinho. Nós fizemos uma pesquisa sobre essa confusão. Podemos te contar o que é uma sessão de financiamento. Jay arqueou a sobrancelha e os piercings se mexeram. Vocês não sabiam o que era? Tisha se encolheu e desapareceu atrás de mim. Tudo bem, tudo bem. Eu dei tapinhas na perna dela para consolá-la. Pelo menos nunca fingimos ser nada além do que somos. Idiotas. Pelo visto, uma cascata de cachos ruivos apareceu na multidão e o nó de pânico no meu peito se afrouxou na mesma hora. Florence. A brilhante e engenhosa Florence. Ela era a Klein. Tinha lutado com unhas e dentes pela empresa e não ia deixar que ninguém a tirasse de suas mãos. Principalmente nenhum. Quem são esses quatro? Sussurrou Tisha no momento em que a sala caiu em um silêncio repentino. Ela olhava para além de Florence, para as pessoas paradas ao lado dela. Alguém da Agnes? Sugeriu Jay. Eu estava esperando ternos e cabelos impecavelmente penteados, além daquele jeito desagradável característico dos caras de finanças. Mas as pessoas da Agnes poderiam até ser da Klein em um universo paralelo. Talvez as roupas mais despojadas fossem uma estratégia, mas eles pareciam normais, acessíveis. A mulher de cabelos compridos estava à vontade de calça jeans e parecia satisfeita com a quantidade de pessoas na reunião, assim como o homem de ombros largos um tanto próximo demais dela. A outra figura alta, de barba bem aparada, examinava a sala com ar de arrogância. Mas quem era eu para julgar? Já tinham me dito várias vezes que eu não era exatamente um poço de simpatia. E o quarto cara que chegou por último, andando sem pressa e com um sorriso confiante, parecia. O sangue congelou nas minhas veias. Já odeio todos eles, murmurou Jay, e Tisha riu. Você odeia todo mundo. Eu não. Odeia sim. Não é, Rue? Assenti sem prestar muita atenção, meus olhos fixos no quarto funcionário da Agnes como um pássaro preso em um derramamento de óleo. Minha cabeça rodava e a sala de repente ficou sem ar porque, ao contrário dos outros rostos, aquele era conhecido. Ao contrário dos outros, eu sabia exatamente quem era ele. 2. Muito disposto a deixá-la continuar. Eli. A noite anterior, ela era ainda mais bonita do que na foto. E já parecia bonita pra caralho na imagem, parada diante de uma placa dolorosamente familiar da Universidade do Texas, em Austin. Não era uma selfie, era uma foto normal, como dos velhos tempos que excluía a pessoa ao lado. Só tinha sobrado um braço magro de pele marrom que a abraçava pelos ombros. E claro, ela, sorrindo, mas só de leve. Presente, mas com um ar meio distante. Linda, não que isso importasse muito. Eli já tinha ficado com gente suficiente para saber que a aparência tinha muito menos impacto na qualidade do sexo casual do que as intenções da pessoa. Ainda assim, quando chegou ao lobby do hotel e a viu no bar, sentada no banquinho alto, ficou impressionado. Hesitou, embora a reunião com Ark e os outros tivesse demorado e ele estivesse alguns minutos atrasado, depois de passar em casa para ver como Mina estava. Ela bebia água San Pellegrino, um alívio já que, dados os planos para a noite, qualquer outra bebida o faria pensar duas vezes. Usava uma calça jeans e um suéter bem simples, e sua postura tinha uma beleza própria. Relaxada, mas majestosa. Coluna ereta, mas não tensa.
Não parecia nervosa, tinha o ar tranquilo de alguém que fazia aquilo com frequência e já sabia o que esperar. Eli se lembrou das perguntas e respostas diretas. Ela tinha mandado mensagem no dia anterior e quando ele perguntou onde você gostaria de me encontrar, a resposta dela fora: não no meu apartamento. No meu também não funciona. Posso reservar um hotel por minha conta. Não me importo em dividir. Não precisa. Tudo bem por mim então. Só para constar, vou compartilhar minha localização com uma amiga que tem minhas informações de login do aplicativo. Claro, por favor. Quer meu telefone? Podemos continuar falando por aqui. Está ótimo. Qualquer coisa que a fizesse se sentir mais segura. O universo dos aplicativos de relacionamento poderia ser perigoso. Por outro lado, o aplicativo que eles estavam usando não era para relacionamentos, pelo menos não para encontros daquele tipo. Ele observou a mulher mais uma vez e sentiu despertar dentro dele algo parecido com a expectativa que costumava sentir. Que bom, disse a si mesmo. Isso vai ser bom. Recomeçou a caminhar, mas parou a alguns passos de distância, quando o outro homem a abordou. Um coitado de um babaca dando em cima dela, pensou Eli de início, mas rapidamente ficou claro que ela o conhecia. Os olhos dela se arregalaram e depois se estreitaram, uma combinação perfeita. A postura ficou rígida. Ela se remexeu, tentando se afastar. Algum ex, pensou Eli enquanto o homem falava em um tom ansioso. Uma conversa sussurrada teve início e embora a música ambiente estivesse muito alta para Eli conseguir ouvir, a tensão nos ombros dela não era um bom sinal. Ela balançou a cabeça, passou a mão pelos cachos escuros e reluzentes, e ele então conseguiu ver a linha de sua nuca, rígida. Ficou ainda mais quando o homem começou a falar mais rápido, a chegar mais perto, a gesticular mais intensamente. Ele então a segurou pelo braço e Eli interveio. Chegou ao bar em segundos, mas a mulher já estava tentando se desvencilhar. Ele parou atrás do banco dela e ordenou: solta ela. O homem ergueu o rosto, os olhos brilhando. Bêbado talvez. Isso não é da sua conta, irmão. Eli se aproximou, o bíceps roçando as costas da mulher. Solta. Ela. O homem então o olhou de verdade. Teve um breve momento de consciência, no qual se deu conta, com razão, de que não tinha chance contra Eli. Devagar e com relutância, soltou a mulher e levantou os braços em um gesto de trégua, derrubando o copo dela sem querer. Foi um mal-entendido. Foi? Ele encarou a mulher, que resgatava o celular do meio da poça de San Pellegrino. O silêncio dela foi resposta suficiente. Não foi. Vá embora, mandou Eli, em um tom amigável mas ao mesmo tempo ameaçador. Toda a vida profissional dele dependia de sua habilidade em encontrar algo que motivasse as pessoas a trabalhar bem e, em sua opinião de especialista, aquele babaca precisava de um pouquinho de medo. Funcionou. O idiota fechou a cara, cerrou o maxilar e olhou em volta, como se procurasse testemunhas que o ajudassem a denunciar a enorme injustiça que estava sofrendo. Como ninguém apareceu, ele saiu pisando firme na direção da porta do hotel. Eli se virou para a mulher. Sentiu uma onda de eletricidade percorrer seu corpo. Os olhos dela eram grandes e reluzentes, de um azul escuro que ele tinha a impressão de nunca ter visto. Ele olhou bem para eles e por um momento se esqueceu do que ia perguntar. Ah, sim. Era algo muito complicado, mais ou menos parecido com "você está bem?" Em vez de responder, ela retrucou. Você tem o hábito de pagar de justiceiro para compensar algum complexo? A voz dela era baixa, mas o olhar, incendiário. Eli percebeu que seu lábio superior era levemente maior que o inferior, ambos pintados de rosa escuro. Talvez devesse pensar em comprar um tanque de guerra. Ele ergueu a sobrancelha. E talvez você devesse escolher melhor os homens com quem costuma sair. Com certeza, já que vim aqui para sair com você. Ah, ela o tinha reconhecido então. E não estava muito feliz. Eli não a culpava por considerá-lo um babaca impetuoso de cabeça quente, mas a última coisa que queria era deixá-la desconfortável. Era óbvio que ela não o queria por perto e isso o deixou um pouco decepcionado. A decepção aumentou quando olhou para os lábios dela uma última vez, mas ignorou a sensação. Uma pena, embora não fosse uma tragédia. Ele acenou uma última vez, se virou e sentiu uma mão segurando seu pulso. Olhou para ela por cima do ombro. Desculpa. Ela fechou os olhos com força, então respirou fundo e abriu o sorriso mais fraco que ele já tinha visto, desencadeando toda uma nova onda quente de interesse. Eli não era nenhum esteta. Não tinha a menor ideia se aquela mulher era objetiva e cientificamente bonita ou se o rosto dela apenas se encaixava de um modo que parecia perfeito para ele. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. Um tesão absurdo. Eli, não é? Perguntou ela. Ele assentiu.
virou-se totalmente na direção dela. Desculpa, eu ainda estava no modo reativo. Não costumo ficar tão na defensiva quando alguém... Ela fez um gesto vago. As unhas eram vermelhas. As mãos, graciosas, mas trêmulas, me ajuda. Obrigada. Ela soltou o pulso dele e pousou a mão no próprio colo, e ele acompanhou o movimento hipnotizado. Você não falou seu nome, disse ele em vez de nada. No aplicativo, ela só tinha usado a inicial, R. Não falei. Ela parou, e seu tom de voz firme era por si só excitante. Raquel, Rose? Ruby se virou para a entrada, onde o homem continuava parado, olhando feio para eles. Ela engoliu em seco, então Eli se ofereceu. Posso expulsá-lo se você quiser. Seus dias de arrumar briga já tinham ficado para trás, desde o ensino médio, quando sua vida era jogar hóquei, levar suspensão e sentir muita raiva. Mas ainda sabia lidar com aquele tipo de babaca. Está tudo bem, respondeu ela balançando a cabeça. Ou chamar a polícia. Mais um gesto com a cabeça. Depois de um momento de hesitação, ela disse. Mas você poderia. Eu fico. Completou ele e a postura dela relaxou de alívio. Pelo jeito como aquele idiota estava se comportando, ele já planejava mesmo ficar de olho nela, o que provavelmente era um comportamento bizarro, mas fazer o quê? Sentia-se responsável por uma garota aleatória e nem sabia o nome dela. Eli se recostou na bancada e cruzou os braços. Um grupo grande entrou no bar e se sentou ao lado deles, forçando-o a ficar mais perto dela. Rebeca. Rovan. Sei que era pra gente, começou ela, fazendo um gesto vago para cima. Milhares de coisas passaram pela cabeça dele ao movimento daquele dedo indicador. O tom pragmático da primeira mensagem que ela mandou. Você ainda está em Austin? Quer me encontrar? A frase apenas casual, nada de relacionamento sério ou encontros repetidos na bio dela. A resposta dela à pergunta fetiches? No formulário aberto. A lista do que ela não estava disposta a fazer. E do que estava. Àquela altura, ele já não acreditava que algo fosse acontecer entre os dois naquela noite, mas ainda pensaria naquela última lista durante muito tempo. Muito tempo. Eu não quero mais, continuou ela, a voz firme. Ele gostou do fato de ela ter dito não quero em vez de não posso. Do seu tom de voz que não carregava nenhum pesar. Da expressão séria e contida. Quer dizer que não quer transar com um homem que você não conhece porque um homem que você conhece tentou te agredir? Ele fingiu uma expressão de surpresa e ela sentiu. Bom resumo. Não deve mais dar tempo de conseguir reembolso pelo quarto, então, se quiser marcar com outra pessoa, fique à vontade. Ele sentiu o canto da boca se curvar de leve. Vou sobreviver, comentou ele seco. Como quiser, respondeu ela, indiferente. Era óbvio que ela não dava a mínima se ele ia pegar o celular e ligar para metade da cidade ou se juraria lealdade eterna a ela. Isso fez ele reprimir um sorriso. Ela inclinou a cabeça. Você faz isso sempre? O quê? Transar? Salvar donzelas em perigo. Não. Por que não encontra muitas por aí ou porque costuma deixá-las em perigo mesmo? A voz dela era suave, e se fosse qualquer outra pessoa, aquilo teria parecido um flerte. Mas no caso dela, não. De qualquer forma, estou lisonjeada. Deve ficar mesmo. Ele olhou para o cara que ainda estava lá fora observando. Você mora sozinha? Ela arqueou as sobrancelhas e ele percebeu que havia uma cicatriz discreta na da direita. Tamborilou o dedo indicador na bancada, refreando a vontade de tocá-la. Está tentando descobrir se sou solteira? Estou tentando descobrir quais são as chances de aquele idiota aparecer na sua casa. Quem poderia ajudar se isso acontecesse ou se algum animal de estimação poderia te proteger? Ela não pareceu constrangida por ter entendido errado. Fascinante. Eu moro sozinha, sim. E ele não deveria saber onde fica a minha casa. Não deveria? Não sei muito bem como ele me encontrou aqui. Só posso imaginar que descobriu onde eu moro, não conseguiu passar pela portaria e seguiu o Uber que foi me buscar. 1 minuto antes, ela estava abalada, mas agora parecia calma e pragmática. Assim como em suas mensagens, pensou Eli. Ela havia escrito sem qualquer emoji. Nem um haha ou kkkk. Pontuação correta, letras maiúsculas e minúsculas de acordo com as regras. Ele imaginou que fosse alguma peculiaridade específica, mas o comportamento dela parecia a personificação de sua escrita. Séria, impenetrável, complicada. E Eli sempre gostara de desafios. Como você vai para casa? Uber ou Lyft? O que for mais rápido. Ela pegou o celular, mas quando tocou a tela, o aparelho não acendeu. Eli se lembrou da água derramada. Não acredito. Ela suspirou. Vou chamar um táxi.
De jeito nenhum, ele quase falou, mas parou com a boca já aberta. Aquela mulher não era sua amiga, nem sua irmã, nem colega. Era alguém com quem ele planejara transar durante parte da noite e nunca mais se reencontrar. Não tinha direito de dizer a ela o que fazer, mas ele podia tentar convencê-la. Ele ainda está lá fora, argumentou Eli, apontando com o queixo para o homem que andava de um lado para outro junto à porta, suando. Esperando você sair do bar. Certo. Ela coçou o pescoço. Eli observou o gesto por mais tempo do que deveria. Pode me acompanhar até lá fora? Posso. Mas e se ele souber onde você mora e esperar lá? E se ele te seguir? Eli a encarou enquanto ela ponderava a situação. Você tem algum vizinho confiável? Um amigo? Irmão? Ela deu uma risada silenciosa, de um jeito melancólico que Eli não compreendeu. Não exatamente. Está bem. Ele assentiu, nem um pouco contrariado ao pensar no que teria que fazer em seguida. Eu vou te levar em casa, então. Ela o fitou por um longo tempo. Eli se perguntou por que seus olhos grandes e límpidos lhe davam a sensação de um soco no estômago. Está sugerindo que eu entre no carro de um homem que eu não conheço para evitar ser assediada por um homem que eu conheço? Ele deu de ombros. Basicamente. Ela mordeu o lábio inferior. De repente, Eli se deu conta de que havia muito tempo não se sentia tão atraído por outro ser humano. Obrigada, mas vou ter que recusar. O potencial de ironia dessa situação é alto demais até para mim. Não acho que se qualifica como ironia. Acho que se qualificaria caso você acabasse se revelando um assassino em série. Sorrir não ia ajudar em nada, mas ele não conseguiu evitar. Você ia subir para um quarto de hotel reservado no meu nome e passar horas sozinha comigo. Horas? Pelo que ele estava sentindo naquele momento, muitas horas. Horas, repetiu. Ela manteve os olhos fixos nos dele enquanto ele pronunciava cada sílaba. Acho que é meio tarde para se preocupar com isso. Uma amiga sabe da minha localização e como conferir se estou bem. Ir para outro lugar já muda tudo. É mesmo? Não era para ele estar tão contente com o instinto de autopreservação dela. Vincent é um escroto. Mas até onde eu sei, você pode ser Una Bomber. Vincent. Ela sabia o nome do idiota. E ele ainda não sabia o dela. Que irritante. O Una Bomber está morto. Isso é o que o Una Bomber diria para tentar me enganar, contestou ela, impassível. Ele não sabia se ela estava flertando, zombando ou falando muito sério. Aquilo era excitante. Ele construía bombas e resolvia teoremas matemáticos. Não sequestrava mulheres. Você sabe muito sobre o Una Bomber para alguém que teoricamente não é ele. Eli ergueu os olhos para esconder seu divertimento e suspirou devagar. Depois endireitou a postura. Pegou a carteira no bolso de trás da calça jeans e tirou a habilitação. Colocou-a sobre a bancada, bem ao lado da mão dela. O que é isso? Ele se recostou no balcão sem responder e ela pegou o documento. Seus olhos se revezavam entre ele e a foto da carteira, como se tentasse encontrar os 7 erros. Eli Kilgore. Seu sobrenome literalmente significa matar e sangue coagulado Eli. Ele franziu a testa. É escocês. Parece o nome de alguém que corta os pelos pubianos de garotas e costura em bonecas. Você não parece já ter 34 anos. Ele soltou um suspiro pesado e ela devolveu o documento com uma expressão séria. Então, sabemos agora que seu sobrenome tem relação com banho de sangue. Mas ainda não sei se isso é uma identidade falsa que você usa para atrair as mulheres para seu covil decorado com mariposas. Aposto que você se acha muito engraçada. Na verdade, eu sei que não sou. Nasci sem senso de humor. Ele bufou, achando graça. Ela estava de sacanagem, não era possível. E pelo visto, ele estava muito disposto a deixá-la continuar, porque entregou a carteira toda para ela. É toda sua. Ele observou com atenção enquanto os dedos finos dela abriam, tentando entender por que aqueles movimentos elegantes desencadeavam alguma espécie de fetiche adormecido em seu cérebro. Ela levou a carteira ao nariz para cheirar o couro. Um gesto estranho e inexplicavelmente atraente, tirou um cartão de crédito aleatório, depois outro. Eli assassino, disse ela. Não é esse meu nome. Você tem um cartão de biblioteca. Ela soou confusa, e ele soltou um muxoxo. Aqui estou eu tentando te ajudar a escapar de uma situação complicada, e você retribui ficando surpresa por eu saber ler. Ela abriu um sorrisinho misterioso que não deveria ter provocado aquele arrepio em sua espinha. Achei que você seria mais o tipo que tem um cartão da academia. Nem um pouco condescendente da sua parte. Ele tentou não sorrir, sem sucesso. Mas tudo bem, porque ela seguia vasculhando sua vida de forma metódica, parando nos objetos mais interessantes e até cantarolando em certo momento.
Aquilo provocava em Ellie uma sensação física, uma vibração no ar e em seu corpo, como se os dedos dela percorressem as camadas dele próprio, implacáveis. Bom, você tem plano de saúde, que espero que cubra as sessões de terapia necessárias para você aprender a conter impulsos assassinos, disse ela, sem qualquer emoção, antes de fechar a carteira e devolvê-la para ele com um aceno solene. Ela deu uma última olhada para a porta, onde Vincent fumava um cigarro nervoso, ainda esperando. Essa carteira é bem incrível, apesar de seu sobrenome ser literalmente Carnificina. Literalmente não, nem figurativamente. Mesmo assim, os lábios dela se curvaram em um arremedo de sorriso, que ele sentiu nos ossos, sentiu nas bolas. Senhor Kilgore pode me levar para casa. 3. Teria sido divertido. Ellie. O coração dele pulou uma batida e depois disparou. Teve a vontade idiota e esquisita de fazer uma corrida vitoriosa ao redor do bar. Reprimiu esse impulso e disse, com a voz mais seca que conseguiu: que honra! De nada. Mais um aceno sem sorriso. Havia algo de estonteantemente sereno naquela mulher, como se ela não tivesse interesse em ser nada além de si mesma. Tenho autorização para saber seu nome agora? Não. Vai entender. Ellie suspirou e entregou o celular desbloqueado na mão dela. Tire uma foto da minha carteira de motorista e envie para algum amigo, então vamos embora. Compartilhe minha localização também. Isso é uma ordem? Sim, e meio inapropriada, mas ela não pareceu se importar. Quem quer que fosse o amigo ou amiga, era alguém bem íntimo, porque ela sabia o número de cabeça. Enviou a foto da habilitação, digitou uma explicação que Ellie se esforçou para não espiar e devolveu o celular dele. Depois, desceu graciosamente do banquinho. Cacete, ela era alta. Mesmo sem salto, seus olhos ficavam poucos centímetros abaixo dos de Ellie, e não adiantava mais negar, eram espetaculares. Ele se obrigou a desviar o rosto. Você está sóbrio o suficiente para dirigir, certo? Perguntou ela. Estou. Meus planos combinavam mais com sobriedade. Muito bem. As palavras dela tinham uma altivez quase majestosa, e ele abriu um sorriso ainda maior. Sabe que não é você quem está me fazendo um favor, não é? Indagou ele, embora ela estivesse. Como Vincent estava rondando por ali, ele não teria conseguido deixá-la voltar sozinha sem perder o pouco de paz de espírito que ainda lhe restava. Ela o encarou, o rosto sereno, e por um momento ele teve certeza de que a mulher conseguia ler sua mente. Todos os pensamentos indecentes que não conseguia controlar. O modo como o perfume doce dela parecia ter se instalado no cérebro dele. Não, ela não conseguia porque estava claramente relaxada ao seu lado. Confiava nele o suficiente para lhe causar uma pequena sensação de triunfo. Ainda era difícil decifrá-la, mas ele tinha a impressão de que ela não se importava em prolongar o tempo dos dois juntos, assim como ele. Venha, meu carro está no estacionamento. Eles evitaram a entrada principal, onde Vincent aguardava, e chamaram o elevador em um silêncio confortável. Um homem de meia-idade entrou com eles e Ellie não gostou nem um pouco da longa olhada que ele deu em. Ele ainda não sabia a porcaria do nome dela. Isso significava que não podia fazer cara feia para um idiota qualquer olhando os peitos dela. Ainda assim, fechou a cara, e o homem devia ter sentido a agressividade que ele emanava, porque baixou a cabeça, envergonhado. Ele se sentia como um homem das cavernas, meio preso em uma batalha ridícula para ser o macho dominante, como se tivesse voltado 50.000 anos na evolução humana nos últimos 20 minutos. Meu Deus do céu! Ele precisava transar, provavelmente. Ou dormir. Férias. Tempo. Era disso que ele precisava. Os últimos 6 meses tinham sido apenas trabalho e exaustão, sem chance para pensar em nenhuma dessas coisas. E então, no dia anterior, ela enviará uma mensagem naquele aplicativo que ele não abria havia quase um ano, parecendo até um presente do universo. Uma comemoração para o que ele, Ark e Minami haviam conquistado. Um prelúdio do que estava por vir, no dia seguinte. Só que ele se enganara. Um descanso, era disso que precisava. Onde você mora? Perguntou ele, conduzindo-a na direção do carro com um gesto. Tentou tocá-la o mínimo possível, mas era difícil, porque ela estava bem próxima dele. O ombro dela tocou seu braço e ele sentiu uma eletricidade, mesmo por cima das roupas. O ar frio do estacionamento foi uma distração bem-vinda. Posso colocar o endereço no seu GPS. Será que você pode me ouvir por um minuto? Gritou alguém, e quando eles se viraram, Vincent vinha correndo pelo estacionamento vazio. Você não pode tomar a decisão por nós dois, só preciso que você vá para casa, Vince, disse ela. Vince parou. Então voltou a caminhar na direção deles, dessa vez com um andar mais ameaçador. Não até você me ouvir. Eu já ouvi.
E pedi a você alguns dias para pensar. Você está sendo uma escrota, como sempre. Eli já tinha ouvido o suficiente e entrou na frente da mulher. Ei, pede desculpas e some daqui. Ah, vai se ferrar. Vince lançou a ele um olhar furioso. Você não tem nada a ver com o assunto. Eli não concordava. Destravou o carro de longe e jogou as chaves para a mulher, que pegou sem hesitar. Entre no banco do carona. Eu já vou. Ela não se mexeu, ficou apenas olhando para Eli com uma expressão que ele só podia definir como abatida. Depois de um tempo, abriu a boca e mexeu os lábios. Não o machuque. Eli cerrou os dentes e se perguntou como aquele babaca podia ter tanto poder sobre ela. Como tinha conseguido alguém como ela, para começar? Mas assentiu e a observou entrar no carro. Depois se virou para Vincent. Ele também era alto e tinha ombros largos, embora não tanto quanto Eli. Ainda assim, devia ter visto algo nos olhos de Eli, porque sua primeira reação foi dar um passo para trás. Nisso, bateu numa pilastra e se encostou ali. Você precisa parar de incomodar mulheres que já mandaram você embora, Vincent, contestou Eli. De modo amigável, achou. Estava sendo um maldito cavalheiro naquela situação. Você não tem ideia do que ela... Ele chegou mais perto e sentiu o cheiro de álcool em Vincent. Não importa. Não o machuque, ela tinha pedido, mas caramba, ele estava tentado. Você pode sair daqui por conta própria, ou eu posso te botar para fora. A escolha é sua. Vincent não demorou para decidir. Saiu falando alguns palavrões e se virando de vez em quando, percebendo que ele ainda o observava. Quando ele desapareceu, ele foi até o carro e encontrou a mulher no banco do passageiro, as mãos no colo. Rose talvez. Rosamund também combinaria com ela. Onde você disse que morava? Ela o encarou, mas não respondeu. Estou surpresa. Ela olhou em volta e ele pôde sentir seu cheiro de forma tão intensa que precisou se recompor. Pele, flores e amaciante. Era muito mais do que bom. Era algo que entrava em um território perigoso. Não achei que você fosse do tipo que tem um carro híbrido. Ele deu uma risada e ligou o carro. Nem me diga que tipo você achou que eu fosse. Mustang, talvez. Meu Deus. Ele passou a mão pelo rosto. Ou um Tesla. Sai daqui. Você vai embora andando. Ela deu uma única risada bem baixinha, e aquele som fez ele se sentir tonto, poderoso, realizado. Ela se sentia segura no carro dele, fazia piada. Não mais em estado de alerta. Estava deixando que ele cuidasse dela. Ele só precisava parar de prestar atenção na proximidade dela. Aqui. Eli entregou o celular para ela. Coloque seu endereço. Está bloqueado. Preciso da sua senha. Ele se virou para dizer e perdeu a fala. Percebeu que o corte de cabelo dela era muito mais elaborado do que pensara. Era mais curtinho na altura da orelha esquerda. Lindo. Ia ter que perguntar a Minami como se chamava aquele corte. Está com vergonha porque é uma sequência de 69? A mente dele tomou um súbito rumo sexual bem inapropriado. E inevitável. Ele já estava se segurando havia um tempo, e ficava cada vez mais difícil. 271828. Sua senha é o número de Euler. Os dois trocaram um olhar surpreso e confuso, como se só agora estivessem de fato se conhecendo. Você é cientista? Perguntou ela, curiosa de repente, e foi a primeira vez que Eli percebeu um interesse real da parte dela. Ela havia pedido para usar o corpo dele e oferecerá o próprio em retorno. Tinha vasculhado sua carteira com a eficiência de uma policial, mas não pensara nele para além do aqui e agora. Até aquele momento. Se eu disser que sim, você vai considerar isso uma prova de que eu sou uma bomber? Ela abriu um sorriso um pouco maior. Não sou cientista, admitiu ele relutante em decepcioná-la. Mas era a verdade, mesmo que dolorosa. Só estudei ciências por um tempo. Uma matéria na faculdade? Algo assim. Não havia motivo para explicar o resto da história. E o que você faz, então? Coisas chatas envolvendo finanças. Entendi. Ela não parecia decepcionada. Ainda o encarava curiosa. Era inebriante sentir o olhar dela. Sua atenção parecia mais valiosa do que ouro, ações, projeções de mercado. E você é cientista? Sou das ciências. Engenheira. Ele saiu do estacionamento e se virou para ela ao sentir o peso suave de sua mão no braço. Um choque de calor em meio ao vento do ar-condicionado. Porra. Só porra. Obrigada, disse ela apenas. Parecia séria como sempre. Sincera. Por não ter um Tesla? Ela balançou a cabeça. Por ser gentil. Ele não era gentil. Nenhuma pessoa gentil acordaria no dia seguinte e faria o que ele estava planejando, e ainda curtindo cada momento. Mas saber que ela pensava assim lhe dava uma sensação gostosa. E por se importar, eu acho. Havia um tom atordoado em sua voz.
Algo que deixou a voz de Eli mais dura ao dizer: você devia ligar para as autoridades, denunciar o que aconteceu esta noite, conseguir uma ordem de restrição. Ela fechou os olhos e deitou a cabeça no encosto, um sinal de profunda confiança no entendimento dele. Eli examinou seu pescoço esguio, imaginou seu próprio rosto enfiado ali, depois lembrou que estava prestes a entrar em uma avenida. Olhe para a frente. É para sua segurança, acrescentou. É complicado. Não tenho dúvidas. Mas mesmo que vocês tenham filhos juntos, sejam casados, isso não muda o fato de que ele pode ser perigoso. Ele é meu irmão. Eli fez uma careta. Merda. Ela se virou para as luzes da rua. Merda. Havia uma semelhança entre os dois, agora que parava para pensar. A altura. O cabelo quase preto. A cor dos olhos era diferente, mas o formato era o mesmo. Merda, repetiu ele. Ele não é sempre assim. Mas quando bebe? Você viu? Vi. Acho que ele não iria realmente me machucar. Acha? Isso não é suficiente. Não é. Ela mordeu a bochecha por dentro. Nosso pai ausente morreu há alguns meses. E nos deixou uma pequena cabana em Indiana, imagine só. A gente nem sabia que ele morava lá. Não chegamos a um acordo sobre o que fazer com ela. A mulher se virou na direção de Eli. Estavam sozinhos, e era encantador ver quanto ela parecia à vontade. Já está entediado? Não. Ela sorriu de leve. Não é fácil dizer não para alguém que tem 50% dos seus genes. Sei como é. Sabe? Ele assentiu. Irmão? Irmã. Não rolou assédio em público, mas ela sempre encontra maneiras muito criativas de me tirar do sério. Tipo o quê? Ele pensou em Mai adolescente, gritando que ele tinha destruído a vida dela e que preferia que tivesse sido ele a morrer, agarrando sua camisa e encharcando o tecido depois de levar um bolo no baile da escola, mexendo nas coisas dele com a desculpa de que estava procurando pilha, e depois seguindo pela cozinha para criticar suas escolhas de camisinha e lubrificante. Reclamando com ele ao telefone por sempre deixá-la sozinha e dizendo que teria dado no mesmo se ele a tivesse abandonado em um orfanato, e depois se queixando quando ele tentava passar um tempo com ela. Irmãos às vezes são difíceis. Tenho certeza de que Vincent concorda. Não sei se Vincent tem o direito de concordar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, mas quando ele pensou que o assunto tinha passado, ela voltou a falar. Um dia, quando ainda éramos crianças, ele estava demorando para voltar da casa de um amigo. Eu esperei por ele e fiquei muito preocupada durante 1, 2, 3 horas, pensando se ele tinha sido atropelado ou algo assim. A certa altura ele voltou para casa, mas em vez de ficar aliviada quando eu o vi na porta, pensei, minha vida seria bem mais fácil se ele só desaparecesse. Ele se virou para fitar os olhos dela. Tinha uma expressão curiosa, como se ela estivesse surpresa consigo mesma por ter compartilhado algo que a envergonhava. E ele surpreendeu a si mesmo ao dizer: quando minha irmã nasceu, meus pais só falavam que ela era perfeita. Fiquei tão ressentido que me recusei a olhar para ela por semanas. Ela não deu nenhuma resposta banal, não arqueou a sobrancelha, não tentou suavizar o que ele tinha acabado de dizer. Apenas olhou para ele com a mesma ausência de julgamento que ele dispensara a ela, como se não tivessem acabado de contar histórias ruins, até que ele desviou o rosto. Não sabia nem o nome dela, mas tinha acabado de admitir algo que nunca falará em voz alta, nem para seus melhores amigos. Provavelmente porque não sabia o nome dela. Como você acha que seu irmão descobriu seu endereço? Perguntou ele mais para encerrar aquela conversa esquisita. Fora um lapso. Só podia ter sido. Pela internet? Que merda. Ele virou à direita na direção de North Austin, seguindo a mesma rua que pegaria na manhã seguinte. Iria passar por ali pensando nela e não no dia seguinte, ele tinha certeza. Aquela garota iria permanecer com ele, ainda que só na sua cabeça. Exato. Que merda. Ela fez aquilo de novo, fechou os olhos e deitou a cabeça no encosto, mas dessa vez ele aproveitou para observá-la com mais atenção. As pernas bem longas. O peito. A linda curva da orelha. Havia algo de cortante na personalidade dela, mas seu corpo era suave. Ela fazia o tipo dele, se é que ele tinha um. Se não fosse pelo irmão dela, poderia ter confirmado. Era uma pena. Quantos anos você tem? Perguntou ele para se distrair. 6 anos, 2 meses e 5 dias mais nova do que você, respondeu ela sem hesitar. Legal. Você também decorou meu número de seguro social? Você deveria investir em proteção contra roubo de identidade antes de descobrir. Vou fazer isso se você arranjar uma ordem de restrição contra o seu irmão. Lá estava ele de novo. Claramente se metendo.
Está sendo ingênua se acha que ele não vai te machucar para conseguir o que quer. Eu acho que você é ingênuo. Sim. Já parou para pensar que eu poderia ser uma assassina em série? Bem aqui no seu carro. Eli a encarou novamente. Um sorriso fraco, os olhos ainda fechados. Queria passar os dedos por seu rosto. Estou disposto a correr o risco. Com uma garota que está te atraindo para um lugar diferente do combinado e nem te falou o nome dela. Robin? Não combinava com ela. E Eli já começava a achar que era melhor ficar na ignorância. Quanto menos soubesse, mais vaga e imprecisa seria a lembrança dela, e mais rápido pararia de pensar nela. Ainda assim, então me fale. É a terceira vez que você pergunta. É a terceira vez que você não responde. Será que as duas coisas estão ligadas? Ela apertou os lábios, sério, eles pareciam ter sido criados especialmente para Eli, saídos de algum sonho bastante erótico da época em que ele era bem jovem e cheio de hormônios. Acho que teria sido divertido, disse ela meio melancólica. O quê? Esta noite. Nós dois. O sangue de Eli latejou nas veias, alto, violento. Quando olhou para o GPS, o destino estava a 3 minutos de distância. Desacelerou bem abaixo do limite de velocidade, de repente um motorista muito prudente. É mesmo? Você parece alguém que sabe o que está fazendo. Ah porra, você não tem ideia. Ainda temos tempo. Posso ser gentil. Ou não. Posso ser várias coisas se você... Meu Deus. Ela acabará de ser agredida pelo irmão. Ele era nojento. Talvez você esteja me superestimando. Só que não. Ele teria garantido que ela se divertisse. E teria se divertido junto no processo. Acho que só estou estimando corretamente a mim mesma. Um pequeno sorriso. Afinal, fui eu que mandei mensagem para você. Ele começava a desejar que ela não tivesse mandado. Aquilo tudo era muito atordoante, e naquele momento, precisava estar com os pés fincados no chão. E por que mandou, aliás? Gostei que sua foto não era uma selfie na academia nem um joinha ao lado de um tigre sedado. Pelo visto, o sarrafo da concorrência está lá embaixo. Ele tentou se lembrar da própria foto. Alguma que Minami tinha tirado, provavelmente. Ela sempre tirava fotos espontâneas dele e de Ark. Para o site. Muito melhor do que aquela merda de terno e gravata atual. Seu perfil dizia que você não ficava online havia um tempo. Imaginei que estivesse num relacionamento ou inadimplente. Você está? Estou o quê? Num relacionamento? Ela parecia, não super curiosa, mas pelo menos interessada, e ele teve que se lembrar de não extrair qualquer esperança daquilo. Esperança de quê, afinal? Não era como se estivesse procurando uma namorada. Tinha falhado demais naquilo. Nem todo mundo tem capacidade de amar, Eli. Não. E você? Escreveu nada de encontros repetidos em seu perfil. Escrevi, confirmou ela. Que inferno aquele hábito de nunca explicar nada. Que inferno ela não morar mais longe. Lá estava o condomínio dela. Eli segurou no volante, consciente de que não podia ir mais devagar, senão seria parado. É uma regra sua? Ela sentiu inflexível. Parece arbitrária, disse ele casualmente enquanto estacionava. Parece ser a única coisa nos impedindo de passar uma noite espetacular. Toda regra existe por um motivo. Ele desligou o motor e se obrigou a encerrar o assunto. Não era bom para nenhum dos dois falar sobre algo que não ia acontecer. Vamos, eu te acompanho até a porta, caso seu irmão esteja esperando aqui perto. Mas Vincent já tinha desistido dela, pelo menos naquela noite. Nenhum carro o seguirá. Era fim de maio no Texas, o que significava um calor instantâneo e absurdo, até mesmo de noite. Eli ficou satisfeito ao ver um porteiro no lobby, não apenas corpulento e atento, mas também desconfiadíssimo. Isso mesmo, essa é a atitude correta, pensou ao acenar para o homem, e fez uma anotação mental de contar a ele toda a situação quando estivesse saindo. Sabe que não vou te convidar para entrar, não é? Perguntou ela quando chegaram à porta do apartamento. Eli tivera vários pensamentos bastante indecentes nos últimos 20 minutos, mas aquele especificamente nem tinha passado por sua cabeça. Vou embora quando você entrar e eu ouvir a porta trancar. E você deveria colocar o celular em um pote com arroz, acrescentou, se perguntando que porra estava acontecendo com ele. Entre os amigos era famoso por ser tranquilo, relaxado. Nunca agia assim intrometido mandão, nem mesmo com a irmã. Talvez porque Maia teria arrancado sua cabeça. Mas aquela mulher parecia levemente entretida. Olhou para ele com a expressão plácida e indecifrável com a qual ele já estava se acostumando, então chegou mais perto. O coração de Eli bateu mais alto e mais forte sem qualquer motivo. Obrigada. Agradeço muito o que fez por mim hoje. Era o mínimo.
Não era um bom momento para comentar que estava considerando dormir no carro, lá fora, só para deter seu irmão idiota. Que maluquice! Estava desenvolvendo um crush? Não sabia nem que era capaz disso. Não era não. Ela balançava as chaves de casa na mão. Um cintilante chaveiro de patins de gelo, uma daquelas canetas que também tinham uma lanterninha, um cartão de supermercado com o nome da rede atrás. Ele tinha exatamente o mesmo cartão. Você é gentil. E acho você muito atraente, disse ela. Eli teve um branco por um segundo. Não era tímido nem um pouco, mas não se lembrava da última vez que alguém o elogiara assim, de um jeito tão direto. O olhar dela tinha aquela expressão séria, sem malícia, e ele se pegou meio encantado. Precisava ir embora imediatamente. Isso parece irrelevante agora, retrucou ele, odiando a aspereza em sua voz. Parece? Já que você nunca repete um encontro. Não é a sua regra. Ela ficou pensativa por um momento. Tem razão. Então isso é uma despedida. Era. Inevitavelmente. Mas antes que ele tivesse tempo de dar mais alguma recomendação de segurança, ela fez algo tão simples quanto inesperado. Chegou mais perto. Ficou na ponta dos pés e lhe deu um beijo suave na bochecha. A mão de Eli foi por vontade própria para a cintura dela, e aquele toque quase imperceptível cresceu para algo exponencial. Possibilidades. Corrente elétrica. Calor. O cheiro dela o envolveu. O mundo inteiro se resumiu a eles e mais nada. Eli virou a cabeça, curioso para ver o que encontraria nos olhos dela em meio a toda aquela eletricidade. Ela o encarou por um segundo, então acabou com a distância entre os dois. Mal foi um beijo. Os lábios se tocaram de leve, mas o corpo dele pegou fogo. Uma onda de calor o percorreu, repentina e violenta. Eli tentou se lembrar da última vez que tinha sentido algo próximo disso e não encontrou resposta. Mas não importava porque os dedos dela encontraram os de Eli, que estava zonzo, atordoado, com tudo que passava por sua mente. Ele podia tomá-la, fugir com ela, imprensá-la contra a porta de casa com o próprio corpo, podia mostrar a ela quanto a achava linda, mas acabei de pensar. Murmurou ela, ainda com a boca encostada à dele, quebrando sua espiral de pensamentos, que toda regra existe por um motivo. Ela deu um passo para trás. Eli estava arrebatado. Era seu servo. Enfeitiçado. Pensou em implorar para que ela o deixasse tocá-la, que o deixasse chupá-la ali mesmo no corredor. Iria ao mercado e compraria os ingredientes para preparar o jantar seguindo qualquer receita que ela quisesse do YouTube. Lavaria seu carro, leria um livro para ela, ficaria sentado ali do lado de fora da porta só para garantir que estivesse segura e protegida. Eles poderiam ficar de mãos dadas a noite inteira. Poderiam jogar Scrabble. Ele estava muito próximo de implorar por alguma coisa, tudo, qualquer coisa, quando ela acrescentou. E às vezes ela existe para poder ser quebrada. Ela ainda estava de mãos dadas com ele, o polegar acariciando a palma de sua mão, mas ele não conseguia parar de fitar os olhos dela, de um azul profundo e acolhedor. As mãos dela estavam frias. Essa pele, ele pensou, era macia. Poderia fazer muita coisa com aquela pele. E aquela pele poderia fazer muita coisa com ele. Queria vê-la corada, avermelhada, roxa, por milhões de motivos. Queria profaná-la. Boa noite, Eli. Seus lábios lindos, grossos e obscenos se curvaram uma última vez para um sorriso e, antes que o oxigênio tivesse voltado ao cérebro de Eli, ela já tinha ido embora. O cinza esmaecido da porta se fechou na cara dele, e tudo que sobrou no corredor pouco iluminado foi o cheiro dela, o calor de seus lábios na pele dele e uma ereção furiosa. Ele ouviu o clique da fechadura e deu um passo cambaleante para trás, desorientado, perguntando-se que porra aquela mulher tinha feito com ele. Então sentiu o ar frio da noite nas mãos e finalmente baixou os olhos. Enquanto estivera mergulhado nela e nos pensamentos mais indecentes, ela aparentemente andara ocupada fazendo outra coisa, porque havia 10 números escritos na palma de sua mão, a quantidade de dígitos de um telefone. E embaixo deles 3 letras que o deixaram sem fôlego. Rue. 4. Não são inimigos. Rue. Existem 2 motivos principais para eu ter marcado esta reunião, disse Florence Klein. Se ela estava passando por 1/10 da crise de pânico que parecia ter acometido seus funcionários, era impossível perceber. Florence era assim mesmo. Nervos de aço. Proativa. Indomável. Uma correnteza. Eu nunca vira duvidar de si mesma, e não ia ser uma empresa de capital privado que a levaria a fazer isso. O primeiro é assegurar a todos que seus empregos estão garantidos. Um burburinho de alívio se espalhou pela sala como formigas em um açucareiro, mas muitos não se convenceram. Não existe nenhum plano de remanejamento.
Eu ainda sou a CEO, o conselho permanece, assim como os contratos de trabalho de vocês. Se você não estiver roubando tinta da impressora, sua vida profissional não terá nenhuma mudança. A maioria das pessoas riu. Era um bom exemplo de como Florence Klein tinha construído uma empresa de sucesso em poucos anos. Inventar um biocombustível muito promissor a tornou uma cientista de destaque, mas Florence era mais do que isso. Florence era uma líder nata, e era também uma das minhas amigas mais próximas. Logo eu a conhecia bem o suficiente